Oi, tudo bom? A paz do Senhor. Vou fazer a gravação da célula de ontem, que tem um tema muito interessante, porque tudo que nós queremos é viver os milagres de Deus, né? Nós oramos, clamamos ao Senhor para que nós vivêssemos os milagres dele, seja em qualquer área da nossa vida, uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, né? A gente clama por milagre, mas a gente precisa fazer algo a respeito, né? Deus faz a parte dele, mas ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele faz o que é impossível para você. O que você pode fazer, ele deixa para você fazer. Afinal, a gente precisa ir em busca, a gente precisa se esforçar, né? Você quer quer ter um carro, mas não tem habilitação. Você quer fazer uma viagem internacional, mas não tem passaporte. Como que Deus vai fazer o milagre acontecer se você não faz a sua parte? Isso ele não pode fazer por você. Faça você mesmo. Então o tema é: faça a sua parte, porque Deus já fez a dele, inclusive. Ele não vai fazer, porque na verdade ele não precisa de você e de mim. Ele já faz a parte dele, mas é preciso que nós façamos a nossa, né? É o que ele vai nos ensinar hoje. O texto base é em Romanos 8, 26, que está escrito assim. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste por nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Se quando você precisa de um milagre, você chora, você clama ao Senhor com o coração contrito, imagina o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, é aquele que Jesus enviou quando se teve a ascensão aos céus, para que ele fosse o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso amigo. E é o nosso espírito que fala com o Espírito Santo que leva a Deus. Então vocês imaginam o que o Espírito Santo passa por nós, o que ele chora, o que ele tem gemidos inexprimíveis por mim e por você. Em sua opinião, qual a nossa parte no processo do milagre? Responde aí. Qual é a sua parte no processo do milagre que você quer viver? Na célula ontem nós falamos que é preciso orar, que é preciso jejuar, que é preciso buscar ler a palavra, mas também é preciso você se capacitar para viver o milagre. Então, por exemplo, uma porta de emprego melhor ou uma porta de emprego, é preciso que a gente se capacite, busque estudar, busque se atualizar, para que a gente possa viver um milagre da cura, por exemplo, seja na alma ou no físico. A gente tem que fazer a nossa parte de ir ao médico, de ir buscar uma ajuda, de uma viagem internacional, tirar o passaporte, né? A gente tem que fazer a nossa parte para vivermos o milagre de Deus. As últimas palavras de Jesus Cristo na cruz foi: está consumado, que está lá em João 19:30. Isso significa que tudo o que Deus podia fazer pela humanidade, ele fez. Entregou o seu Filho único para dar vida em abundância à humanidade. Através de Jesus, Deus também deixou conosco o Espírito Santo para ser nosso ajudador, conforme o texto lido como base. O Espírito Santo nos ajuda não apenas em nossas orações, como também em todas as áreas de nossas vidas. Além de nos ajudar, o Espírito Santo nos consola, nos guia e nos ensina. No entanto, precisamos entender que temos que fazer a nossa parte. O Espírito Santo não quer que façamos as coisas do nosso jeito sem consultá-lo. Porém, ele também não quer que sejamos omissos em fazer a nossa parte. Nesta noite, vamos aprender juntos. Citei ontem a luta de Josué com a cidade de Ai, a primeira batalha. Eles ganharam a luta de Jericó, né? Porque Deus instruiu a Josué para ir lutar e retomar as cidades, né? Que Deus tinha dado para o povo dele, né? Para os judeus, para os israelitas. E eles ganharam a primeira batalha quando Deus os instruiu a dar as voltas nas muralhas de Jericó, né? Foram 7 dias, cada dia eles davam uma volta, e no último dia eles deram 7 voltas, e depois da 7ª volta tocaram as trombetas e gritaram, e as muralhas de Jericó caíram, e eles foram para a batalha e foram vencedores.
Mas ali dentro aconteceu um pecado, que Deus tinha falado para eles não pegarem nada de dentro da cidade, que era tudo para a oferta de Deus, que era para eles deixarem tudo lá. E houve uma família que fez o pecado de pegar bens, né, riquezas de lá. E isso trouxe uma maldição para dentro do povo de Israel. E eles foram para a batalha na segunda cidade, que é chamada Ai, que era uma cidade muito pequena, nem se comparava ao tamanho de Jericó. E eles foram para essa batalha e eles perderam essa batalha. E Josué depois foi falar com Deus. E na verdade ele foi falar com Deus depois da batalha. Ele não foi pedir ao Senhor se ele podia ir para essa batalha. Porque se ele tivesse orado, perguntado ao Senhor se ele podia ir para essa batalha, o Espírito de Deus ia falar para ele: não vai, porque houve pecado no meio de Israel. E eles seriam primeiro purificados, feito tudo o que fizeram depois que perderam a batalha. E assim eles seriam vitoriosos como foram na segunda vez que foram à batalha de Ai. Então é necessário que nós oramos ao Senhor e pedimos para que o Espírito Santo nos revele o que devemos fazer e como devemos fazer, para que a gente possa conquistar a vitória na nossa vida. Então aqui tá... A gravação cortou. Vamos lá. Não vou desistir. Então o Espírito Santo diz aqui: não quer que façamos as coisas do nosso jeito sem consultá-lo. Ele também não quer que sejamos omissos em fazer a nossa parte. Nessa noite, neste dia, vamos aprender juntos 3 bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Olha, muitas vezes nós nem sabemos disso. 1. A bênção da alegria. Está lá em João 2, 1, 9. João 2, 1, 9. João 2, do 1 ao 9. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que é o tamanho das talhas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O texto fala sobre um casamento onde Jesus esteve presente. No meio da festa, o vinho havia acabado. Mas como Jesus fora convidado, ele transformou a água em vinho, garantindo a alegria naquela festa. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. As talhas representam nossas vidas. Assim como coube os serventes encher as talhas de água, cabe a nós nos enchermos do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, fazendo assim a nossa parte. Em sua opinião, o que precisamos fazer para vivermos em completa alegria? Eu fiz essa pergunta ontem e todo mundo se calou. Aí eu perguntei: aqui ninguém é alegre? Ninguém vive a alegria? Aí eu perguntei para Lívia, a menininha, que já deu até testemunho. Ela falou: eu amo dançar. Eu me sinto muito alegre quando eu estou dançando. E aí as pessoas começaram a falar o que fazia elas se sentirem bem. A Dani comentou que amava cantar, que na casa dela ela cantava mesmo, que ela cantava alto para ultrapassar as paredes da casa dela. E aí eu pensei, eu falei, eu acho que tem pessoas aqui que não conseguem viver a alegria. Porque eu sabia que tinha pessoas ali que tinham problemas e dores e estavam há 2 anos sem ser alegres. Mas o Senhor diz em João 2, 1, 9,
a bênção da alegria já está sobre nós. Então, cabe a nós fazermos a nossa parte, para ele fazer a parte dele, que já está feita, na verdade, né? 2, a bênção da vida, que está lá em João 11, que tem alguns versículos para ler. Então, João 11, nós vamos ler o 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. O 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. E o 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. O texto fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro, amigo íntimo de Jesus. Lázaro havia morrido já fazia 4 dias, mas Jesus o visitou no sepulcro e lhe restituiu a vida. Talvez exista alguma área da sua vida que precise de ressurreição. Jesus já te deu vida na cruz do Calvário. Porém, assim como os homens, teve que tirar a pedra do sepulcro. Também é necessário que tiremos a pedra da incredulidade e da dúvida do nosso coração. Esta é a nossa parte. Tirar a pedra, aquilo que interfere, que nós vivemos essas bênçãos do Senhor. Comente sobre alguma pedra, um obstáculo que precisamos remover para receber vida. Essa foi uma pergunta muito importante, que nós tivemos respostas ali muito fortes. Teve uma senhora que era a primeira vez que ela estava indo e que ela perdeu um filho no acidente de moto. E ela vive esse luto até hoje. Ela não tem alegria, ela não tem vida, ela não tem nada. Ela só tem o luto. Ela deixou tudo de lado, os outros filhos, os netos, a própria vida, para viver esse luto. Então isso foi muito importante, essa pergunta foi muito importante para ela. Na verdade ela se calou e aí uma pessoa, fiz a pergunta e a Michelle deu a resposta dela, que ela precisava tirar a pedra da ira. E aí uma outra moça nova, a Luciana, falou sobre a perda do padrinho dela, o que causou nela. Era uma pessoa muito importante para ela e que ela se indignou e que ela, na verdade, até hoje não aceita. Ela precisa tirar essa pedra. E aí eu cutuquei essa senhora. Eu cutuquei a pergunta. Falei, Silvia, você quer falar alguma coisa? E a princípio ela falou não, porque doía muito nela. E eu comentei para ela sobre a morte do meu pai, que tem feito só 2 meses que meu pai faleceu. E que toda a mudança da vida da minha mãe, que ela teve que mudar de casa, né, e parar de trabalhar, e tudo que mudou na nossa vida, mas olha como nós estamos hoje. Nós vivemos assim, luto, isso entristece, isso dói, dá saudade. Mas que Deus cumpriu todo o propósito dele, e ele sabe de todas as coisas, ele é dono da vida, né? E aí ela começou a falar, ela falou, você falou que Deus cumpriu todo o propósito. Uma coisa é você enterrar um pai, a outra coisa é você enterrar um filho. E aí ela começou a falar. E aí o Espírito Santo foi me dando respostas para ela. E ela saiu de lá com um rosto diferente, com um sorriso no rosto. É incrível o que o Espírito Santo faz. Nós precisamos remover a pedra que nos impede. Nós precisamos retirar a sua pedra. E até a Dani cantou uma música que eu falei para ela. Você cantou lá no Rede de Mulheres a música Cicatrizes, da Bruna Carla. Que, claro, toda dor, todo luto, toda perda, né? São tantas coisas que podem nos acontecer, que nos machucam, que dói mesmo, que amassam a gente como uma azeitona para virar azeite, para tirar o melhor de nós. E a música fala, uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. E aquilo tocou o coração dela. E eu tenho certeza que aquela pedra que estava acabando com a vida dela começou a ser removida. E eu espero que você saiba identificar qual é a pedra que tem
tampado o seu coração, tampado a sua vida, tampado a oportunidade que você tem de viver a vida que o Senhor tem para você. Retire essa pedra, pense nela, peça para Deus remover, porque Jesus pediu para as pessoas, para homens removerem aquela pedra. Sozinho você não consegue, mas através da ajuda do Espírito Santo, essa pedra pode ser removida, para que você possa começar a receber vida de Deus, porque Ele já te entregou, Ele já fez a... Faça a sua parte. Eu não sei porque a minha câmera está filmando só de 3 em 3 minutos, eu não sei como mexer nisso, mas eu vou continuar. 3. A bênção da multiplicação. Está lá em 2 Reis, do 4, o 4 do 1 ao 7. Vamos lá. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. Aqui temos mais uma passagem onde Deus trabalha em conjunto com o homem. A viúva de um profeta estava endividada, a ponto de perder seus filhos para os credores. Quando ela procurou o profeta Eliseu, ele a orientou a tomar emprestado vasilhas para que se enchessem de azeite. As vasilhas vazias representavam a fé da viúva, como também sua participação no milagre. Todas as vasilhas emprestadas foram cheias, e assim Deus agraciou a viúva com a bênção da multiplicação. Aleluia! Que fé, hein? É preciso ter fé para viver o milagre. É preciso ter fé para que seja ligado nos céus e na terra o teu milagre. Você faz a sua parte porque a de Deus já está feita. Deus já havia determinado a bênção sobre a vida daquela mulher. Usou o profeta Eliseu para dar estratégia. E ela fez a parte dela. E se ela tivesse falado: como assim vasilha? O que eu vou fazer com um monte de vasilha se eu só tenho uma botija de azeite? Ela usou da fé. Da fé. Foi isso que fez ela viver o milagre. Não é verdade? E a pergunta é: comente. Não, eu preciso ler aqui primeiro um versículo, vai acabar o vídeo, eu vou começar de novo. Tô aqui de novo. Aí tá escrito aqui assim, ó. Uma pergunta, mas primeiro eu preciso ler 2 Pedro 1, o 2 e o 3. Diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A pergunta é: comente, cadê aqui? Peça para o grupo comentar o que entendeu sobre o texto lido. E as pessoas, na verdade, elas se basearam a respeito da história da viúva e disseram a respeito da fé dela. Mas eu vejo aqui que tudo isso que eu li aqui em 2 Pedro foi nos dado de graça. Foi nos dado sem que nós pedíssemos. E porque o Senhor é bom e misericordioso. A graça é aquilo que você não merece receber, mas você merece, porque Deus é bom. Então, Deus faz a parte dele porque ele é bom e não porque você merece. Mas para que vivamos o milagre, aquilo que almejamos, que precisamos, que pedimos, que clamamos, nós precisamos fazer a nossa parte. A do Senhor já está feita, como nós lemos aqui em 2 Pedro. Deus é bom. Deus é bom. O que você entendeu disso? O que você entendeu? Pense. Eu entendi assim, que o Senhor nos dá todas as coisas, porque o que é mais difícil,
Ele nos dá e nos dá de graça. A graça dele, a porção dele, a bênção dele, o livramento dele, o cuidado dele, o amor dele nos foi dado. Agora a gente precisa fazer a nossa parte apenas. Conclusão. Ainda hoje, Deus continua trabalhando em conjunto com o homem para operar milagres. Deus não precisa de nós para nada. Ele é soberano. No entanto, Ele espera que façamos a nossa parte, nos esforçando e crendo que Ele continua sendo um Deus de milagre. Glórias a Deus. É isso aí. Ele é um Deus de milagre. Não importa a situação. Não importa se você faz de um jeito ou faz de outro. A parte dele já está pronta. Basta nós fazermos a nossa parte para recebermos a parte dele. É como se fosse um complemento, né? Um complemento. Então, se você quer uma porta de emprego melhor, se capacite. Se você quer uma viagem para o exterior, tira o passaporte. Se você quer um carro, tira a sua habilitação. Faça a sua parte e receba toda a graça do Senhor que já está derramada. Ela diz, lá na palavra dele diz, que todas as bênçãos dele correrão e nos alcançarão. Faça a sua parte. Eu vou gravar o... Eu não consigo terminar. Eu vou... agora apareceu 11 minutos lá de gravação, acredita? Ê, misericórdia, não tem importância não. Eu vou juntar esse vídeo e vou te mandar. Vou fazer a oração pela sua casa e pela sua família. Amém? Senhor, nosso Deus amado e Pai querido, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por esta palavra. E eu peço que o Senhor guarde essa pessoa que está assistindo este vídeo. Que o Senhor proteja a sua casa e a sua família. Guarda debaixo das tuas asas. Que a tua proteção esteja sobre ela, Pai. Sobre a sua casa, sobre filhos, marido, esposa, o que quer que seja. A sua casa seja guardada. Acampa os teus anjos ao derredor, Senhor, desta vida. Destas vidas, Pai. E que eles estejam selados e guardados por ti. Entra com providência. Ajuda, Senhor, fazer a parte de cada um, para que nós possamos alcançar os teus milagres. A ti nós damos honra, glória e louvor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Tu continuas soberano e será para sempre o Deus das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Dia 25 vai ter uma célula da amiga, do amigo, né? Então, eu vou mandar o link no dia da célula e que você possa convidar alguém para participar conosco. É muito importante, porque nós precisamos levar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas estão necessitadas, a humanidade está descontrolada. E só o Senhor para agir em nosso favor. E nós estamos em jejum esta semana e até o dia 25 teremos jejuns a respeito desta vida que nós iremos convidar, ou destas vidas. Nós estamos anotando o nome das pessoas que nós queremos convidar e para quem vai participar da célula é só mulher, tá? Quem vai participar ao vivo é só mulher. E nós vamos orar por estas vidas, vamos preparar todo o mundo espiritual, nós vamos fazer a nossa parte, né? Que é orar e convidar. E o Espírito Santo vai cumprir a parte dele, tá bom? Então, escreve o nome aí das pessoas que você quer convidar, das mulheres, e nós vamos estar orando. E o jejum dessa semana é feijão. Se você não come feijão, oferta a Deus outra coisa. É preciso que nos custe para que seja aceito por Deus, tá bom? Vamos orar esta semana e a outra semana e o culto da amiga vai ser no dia 25 de abril. Tá bom? Fica com Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Um beijo.